Quem tem criança na família sabe o quanto uma propaganda influencia a garotada. É um tal de eu vi aqui, compra pra mim e por aí vai. A legislação fixou limites para a propaganda na televisão. Só que agora, com os vídeos na internet, as autoridades já perceberam que é preciso rediscutir o assunto, principalmente com a criançada. Miguel e Luísa nunca assistem à TV aberta, só programas do YouTube e de plataformas semelhantes. E lá, eles veem horas e horas de merchandising e de propaganda explícita, dirigida diretamente a eles. A gente vai abrir todos esses brinquedos aqui de piscina! Na televisão, antigamente existia propaganda para crianças, né? Isso foi filtrado por causa da legislação. Como eles são mais vulneráveis à propaganda, a propaganda não pode ser direcionada diretamente a um público tão inocente mesmo, né? Que não consegue discernir o que é o que não é real da propaganda. No YouTube, eles ainda acreditam que é uma terra sem leis. Ao menos assim, eles repassam pra gente a imagem. O resultado, claro, está nas mãos dos meninos. Além dessas revistinhas anunciadas no programa, eles sonham em ganhar tudo o que vem. Tem todos os monstros. O rei monstro é o medo do Super Fox. Olha aqui a casa dele. Olha aqui a casa dele. Quando você coloca uma criança horas a fio diante de tantos apelos publicitários, essa criança, ela troca o ser pelo ter. Para defender os pequenos, a mãe impôs regras. A gente cortou a televisão do quarto, né? Eles não assistem lá. O tablet o Miguel tem, eles têm acesso ao celular quando estão monitorados e fora de casa. Eu tenho um celular. Mas aqui dentro o YouTube é visto na televisão da sala, onde todo mundo transita. É bom que as famílias estejam atentas, mas o artigo 227 da Constituição diz que a sociedade e o Estado também têm o dever de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. A Lei 8.078, que criou o Código de Defesa do Consumidor, é direta. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. E apesar das mudanças que o governo federal promove no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ainda está em vigor a resolução que proíbe publicidade dirigida diretamente às crianças. E a norma ainda detalha restrições como o uso de músicas infantis ou cantadas por vozes de crianças e de pessoas com apelo ao público infantil. Até o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, se atualizou e passou a condenar o merchandising em qualquer veículo de comunicação. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, afirma que quer fazer um debate nacional sobre o assunto. Para que possamos, de uma maneira muito civilizada, discutir e fazer uma atualização dessas regulamentações, porque também precisamos hoje entrar num território que há 5, 6 anos atrás não era ainda imaginado e que hoje é uma realidade presente, que é a veiculação dos conteúdos por streaming em plataformas digitais. Bom, e para detalhar o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Marlon Barreto. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bom, vimos aí na reportagem que só muda de endereço, né? Lá em casa também tenho problemas com isso. Quem não conhece aquela criançada que se envolve com as propagandas, e o senhor acha que o Estado acaba se aproveitando disso? Na verdade, as crianças são suscetíveis a essa condição ou a essa situação pela própria natureza da sua idade, do seu desenvolvimento. Não varia muito de uma criança ou para outra, é mais uma questão em direito a gente chama essa condição de hipossuficiência. Ele não tem a capacidade de enfrentar o outro lado com igualdade. É claro que eu acho que não é nem o Estado que se aproveita disso, o próprio mercado acaba se aproveitando e se utilizando disso para não trabalhar da forma claramente abusiva, mas trabalhando naquele limiar entre a legalidade e a abusividade, onde ele acha que tem uma margem para atingir o seu objetivo. Esse tipo de propaganda na televisão é mais fácil, né, de regulamentar e de tentar controlar. Já na internet é complicado, uma matéria sensível, né? É muito mais fácil o controle da TV, seja ela aberta ou fechada,
por uma série de razões. Primeiro, porque o mercado publicitário dentro das TVs é um mercado feito exclusivamente por agências que são credenciadas, que são catalogadas, pertencem a um sistema de autorregulação, como foi dito na chamada, que é o CONAR. O ramo da publicidade é um ramo que se autorregula. Eles mesmos impedem as abusividades das propagandas entre eles. Nós já vimos isso no passado com bebida, com cigarro, e atualmente quase 2/3 dos julgamentos e das limitações ou impedimento de veiculação que o CONAR tem condenado são muito ligados à abusividade voltada para a criança. Propaganda alimentar, propaganda de brinquedos, venda de produtos. Venda casada, às vezes, né? Ou a venda casada, ou aquele anúncio do produto fantástico. Aquele brinquedo que faz tudo na propaganda e ele é, na verdade, só um boneco ou só um brinquedo na vida real. Esse é o tipo de propaganda abusiva ou propaganda enganosa? Esse é um tipo de propaganda abusiva. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, no inciso 4º, diz que uma das formas de abusividade é exatamente você criar uma condição que impeça o consumidor de entender a realidade em razão da sua idade. Então a criança acha que aquele boneco voa, que aquele boneco realmente atira o que atira, seja qualquer forma e acaba insistindo. A ideia da criança do mãe compra para mim, né? É verdade. Agora, como coibir essas irregularidades? É um desafio, né? É um desafio muito grande. Primeiro porque a internet é um campo vasto demais e em que a gente tem a atuação de muitos atores que não são necessariamente regulados ou registrados oficialmente. Então isso acaba tendo um campo amplo demais. O CONAR tem tentado, de alguma forma, entrar na limitação ou na fiscalização desses mecanismos de publicidade dentro da internet. Mas isso acaba atingindo só os chamados canais oficiais, ou os canais de maior alcance. O senhor é orientador de uma pesquisa que trata justamente sobre esse tema. Quais são as principais conclusões? A minha aluna Amanda Santos fez agora uma pesquisa de conclusão de curso muito interessante sobre a questão da publicidade voltada para as crianças. A conclusão que a gente chega acaba sempre voltando para aquelas primeiras e mais simples orientações que a gente tem. Fortalecer a convivência familiar, melhorar o diálogo familiar, os pais participarem ativamente das atividades dos seus filhos, diminuir ou limitar o acesso, seja à TV ou ao computador, manter o acesso principalmente ao computador em local que não seja escondido, não seja fechado, um local de passagem pública, de acesso. Não precisa, a gente hoje costuma dizer que você não precisa fazer necessariamente aquela vigilância ostensiva, mas os pais terem o hábito de visitar o histórico do acesso, né, das crianças. Isso. Quer dizer, são pequenas dicas, mas preciosas, que podem fazer a diferença Sempre nesse valem controle, a pena, né? é verdade. Doutor Marlon, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço.